Quero convidar aqui o pastor William. Pastor William é representante do Ministério Portas Abertas, e você vai conhecer que nós somos parceiros dessa missão Portas Abertas, e você vai ter uma dimensão daquilo que é o Ministério Portas Abertas, como que é feito um trabalho, onde muitas vezes a gente fica aqui somente preocupado com aquilo que está no nosso limite, e o que acontece no Brasil e no mundo através do Ministério Portas Abertas. Estenda a sua mão. Pai, eu quero te louvar pela vida do pastor William e pela oportunidade de estar aqui junto com ele, dele estar falando, Senhor, do que é esse ministério e aprender com pessoas que foram ousadas na sua presença, Pai, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho a países, Pai, onde nem podia chegar a Bíblia, mas nós temos noção que o Senhor é um Deus verdadeiro, e o Senhor entra, o Senhor faz, o Senhor acontece, o Senhor faz o teu nome ser glorificado. Por isso, Pai, eu também peço uma bênção sobre a vida do pastor William e o seu ministério, sobre tudo aquilo que o Senhor tem ordenado e feito através da vida dele. Usa ele aqui, Pai, esta noite em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Os irmãos podem tomar seu assento. Eu estava orando pela manhã, pedindo uma palavra para o Senhor, específica para essa igreja, porque eu venho com um slide, que você vai acompanhar aqui, mas eu sempre tenho a preocupação de pedir para Deus, porque às vezes tem alguém especificamente precisando de uma palavra. Ele me deu a palavra, eu vou repeti-la, né? Hoje de manhã eu falei ela, e eu vou repetir lá à noite. Se ele mandou, tem alguém precisando, mas é bem simples. Eu quero contar rapidamente a minha história. Eu nasci num lar evangélico, e minha mãe e meu pai eram da igreja do pastor Francisco Assis, é o mesmo nome do meu pai. Só que esse Francisco de Assis é o pai do pastor Gesiel Gomes, o príncipe dos pregadores do Brasil, né? Se você não ouviu ainda, alguns aí já conhecem, né? Então, lá em Pedreiras, Maranhão, quando eu nasci, minha mãe já era da Assembleia de Deus de lá. Então, fiquei 50 anos na Assembleia de Deus, e tem mais ou menos uns 6 anos e pouco que eu saí, uns 5 anos, e estou na Igreja de Nova Vida. É a igreja onde se converteu Edir Macedo, R.R. Soares. Lá eles se tornaram obreiros, e de lá saiu a Universal, né? E há 13 anos, mais ou menos, eu estava pastoreando uma igreja no Riacho Fundo 2, e o pastor da minha igreja sede, ele me levou de volta para a sede para ser um vice-presidente lá do campo. Mas vice-presidente não faz nada, infelizmente, né? Aí eu estava só dirigindo cultos, e eu me preocupei, falei, Senhor, está errado isso aí, porque toda a vida eu fui ativo, professor de escola dominical. Desde minha adolescência eu dava aula para criança, e foi evoluindo. Nos meus 25 anos de idade eu já estava dando aula na EBD para adultos. E eu nunca parei, sempre fui líder de jovens, e sempre discipulei em pequenos grupos. E aí eu vi que eu ia ficar parado, porque eu já conhecia a igreja sede e comecei a orar. Falei, Senhor, está errado, não quero ficar assim não. E de repente eu lembrei da Portas Abertas, porque eu li o livro do irmão André, vou te mostrar aqui, quando eu tinha 13 anos de idade. Já tem 45 anos mais ou menos, 44 anos que eu li esse livro. O Contrabandista de Deus. Então hoje você vai aprender a fazer a oração do contrabandista. E eu lembrei da Portas Abertas, e acessei o site, e vi se tinha alguém da Portas Abertas perto da minha região. Achei um evento em Goiânia, Igreja Batista da Paz, pastor Ariadna, pastor Paulo. E aí eu fui lá, arrumei um colega lá de ministério, e a gente foi à noite no culto. Participei do culto, ouvi a palavra, e ao final do culto convidei o pastor Jonathan Júnior para estar também na minha igreja e falar sobre a Portas Abertas. Aí, alguns meses depois, ele veio aqui na minha igreja, no Núcleo Bandeirante, e entregou a mensagem,
da Portas Abertas, né? Você vai ouvir hoje essa mesma mensagem. E aí ele me convidou para trabalhar na Portas Abertas voluntariamente. E há 12 anos, durante 12 anos eu trabalhei voluntariamente. Esse mês passado eles me convidaram para fazer parte do staff deles, né? Então eu sou contratado agora pela Portas Abertas e eu estou continuando a obra do irmão André. O irmão André é o fundador da Missão Portas Abertas, que você vai conhecer o trabalho dela, né, o que ela faz. Essa igreja já é parceira, não é? Parceira de oração, de doação. E ele faleceu há 2 anos, tinha 94 anos de idade, e é um ícone. Ele é conhecido internacionalmente como o contrabandista de Deus. Eu achei interessante esse último hino. Se você clamar, é isso? Se você adorar? E se orar? Orar, clamar e buscar. Em 1990, 91, o comunismo caiu. Se você tem mais de 40 anos de idade, você vai lembrar disso, né? Só que o comunismo caiu, mas o islamismo, ele aflorou, né? Ele começou a crescer. E o irmão André, como estrategista, ele instituiu 10 anos de oração pelo mundo muçulmano. E eu comecei a falar isso de manhã, mas é tanto assunto na cabeça que eu acabei esquecendo. Então, se tiver alguém de manhã assistindo, está sendo transmitido? Então, se tiver alguém de manhã, né, que participou aqui, estiver assistindo, agora vai ouvir. Depois que começou esse trabalho de oração, Deus começou a aparecer para os muçulmanos. E até hoje, não sei se você ficou sabendo dessa notícia, agora, ano passado, em Gaza, 8 de novembro, é isso? Aquele ataque dos muçulmanos lá em Israel. Logo em seguida, o Senhor Jesus apareceu para 50 homens daqueles que entraram em Israel. E ele pregou a palavra, o próprio Jesus, para aqueles muçulmanos. Mas lá, voltando a 1990, no início dessa oração, Deus começou a aparecer para as pessoas. Aparecia em sonhos. Numa das revistas, vou falar também sobre a revista, numa das revistas eu li o testemunho de uma jovem que ela estava noiva. E ela tinha um sonho recorrente. Ela estava na estrada e vinha um cavaleiro, né? Um cavalo bonito, grande, ele lá montado no cavalo, e ele chegava na frente dela, parava e descia. E ele pegava ela no colo, como se fosse a noiva dele. E aí ela achou aquilo muito estranho. Durante algum tempo ela ficou perturbada com o sonho, e ela encontrou uma pessoa cristã, e contou esse sonho para ela. Aí a jovem explicou para ela, olha, ele realmente quer ser seu noivo, mas não é que ele vai descer do céu e vai casar com você. Aí explicou como que é a salvação em Jesus. E essa moça se converteu, aceitou a Jesus. Então, o Senhor tem aparecido. Eu li na revista, irmãos, aqui, ó, essa revista tem um monte de testemunho. Eu li aqui, eu não sei mais, eu já procurei essa revista, mas a gente mudou de casa já algumas vezes, e eu não sei, eu perdi a revista. Mas agora tem em meio digital, vou procurar. O Senhor Jesus apareceu para um indiano. O rapaz morava sozinho. E chegou à noite em casa, ele ouviu o nome dele. Aí ele procurou, dentro de casa não tinha ninguém. Chamou de novo, ele procurou, não tinha. Terceira vez a pessoa chamou e falou assim, vai para fora, vem aqui para fora. Aí ele foi lá para fora e falou, olha para cima. Aí ele olhou para cima, Jesus estava sentado na lua, pregou a palavra para ele. Falou para ele, olha, se você continuar no caminho que você está, você vai morrer. E ali o próprio Jesus pregou para ele, e ele aceitou a Cristo. Eu encontrei uma vez com o pastor Gedalias, ele já foi, não sei se foi senador, deputado aqui pelo DF, e ele já foi presidente da Assembleia de Deus da L2 Sul, ali 612 Sul, por 3 vezes.
pastor Gedalias, encontrei com ele no restaurante, a gente estava comendo, e aí ele começou a me contar que ele foi a Israel visitar o filho dele, que estava fazendo teologia lá, e ele ficou no hostel. Aí ali no hostel, no café da manhã, o pessoal começou a bater papo, todo mundo falando inglês e tal, e aí uma pessoa contou que na cidade dela, todos os moradores tiveram o mesmo sonho na mesma noite. E aí de manhã, todo mundo comentando, no mercado, na padaria, em todos os lugares, ponto de táxi, por aí vai. Jesus apareceu para eles e pregou o evangelho. Olha só. Então, se clamar, ele vai responder, não vai? Se você adorar também, ele vai responder. E se você buscar, não é? Também. Então você pode orar, tendo a certeza que se você orar aqui, o Senhor pode aparecer para um muçulmano lá no Oriente Médio, lá em Israel, lá na Jordânia, lá em Gaza, e ele pode se converter com a revelação do próprio Jesus. Vou te contar um testemunho rápido, antes de começar aqui o slide e a pregação. Um iraniano, 1992, ele era empresário. Isso aí também está num vídeo da Portas Abertas. Se você colocar lá no YouTube, Portas Abertas, você vai procurar esse vídeo e você vai achar. Ele não é pequeno, ele tem 23 minutos, mas ele conta o testemunho desse rapaz. A empresa dele ia bem, mas enfim, o país passou por um problema muito sério economicamente, financeiramente, e ele quebrou. A esposa voltou para a casa do pai, e ele ficou sem lugar de morar, estava morando dentro do próprio carro. Lá no Irã, não tem serviço oficial de táxi, então ele pegou aquele carro dele, que ele falou que estava devendo até para o banco o carro, e ele começou a fazer serviço de táxi. Ele pegou uma jovem para levar para casa, e o endereço que ela deu era o endereço da casa dos pais dele. Então ele foi levando, né? Quando chegou perto, ele falou, essa é a casa dos meus pais. Ela falou, eu sou sua irmã. Ele não conhecia. Quando ele saiu de casa para casar, os pais adotaram essa garota, e ele não sabia. E ela começou a evangelizá-lo. E ele sempre falava, não, deixa eu quieto com a minha religião, vai cuidar da sua vida e tal. Depois de 6 meses, ele não aguentava mais a insistência. E ele estava transportando ela, e ele falou assim, hoje eu quero ouvir sobre esse Deus seu aí. Só que é o seguinte, eu quero que você me dê provas. Porque ele é matemático, né? Ele falou, eu sou matemático, e eu sei que quando você cumpre uma função 2 vezes, ela deixa de ser uma teoria, ela passa a ser real, né? Aí ela falou, você quer ver ele presencialmente? Aí ele olhou assim e falou, sério? É sério que você vai me mostrar o Criador da Terra presencialmente? Aí ela falou, é sério, eu vou orar e ele vai aparecer para você. Olha só a fé. E agora, a gente canta, né? Se clamar, se orar, se buscar. Você acredita mesmo no que você canta? É porque a gente costuma cantar muita coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Você crê mesmo? Tem um hino que fala, tudo entregarei. Você, quando canta ele, você está mesmo disposto a entregar tudo? A sua vida completa? Espírito, alma e corpo? Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixar. Olha só, tudo deixarei. Como quando Jesus fala com os discípulos, aquele que quer me seguir, o que é que tem que fazer? Negar-se a si mesmo, deixar tudo, né? E seguir a Ele. Então, vamos lá, quando cantar você se conecta com o céu e canta de verdade, fala de verdade. E aí, aquele rapaz foi para o carro dele e ele foi para um estacionamento do aeroporto.
que ele sempre ficava ou no estacionamento de um hospital ou do aeroporto, que era mais seguro. E aí ele foi dormir. Por volta de 2h30 da manhã, o carro dele balançou. Como é que balança do nada, hein? Aí ele acordou, esfregou os olhos, quando ele olha para frente, Jesus estava sentado no capô do carro dele e olhou direto assim nos olhos dele. Ó. E Jesus não falou nada, só olhou para ele. Mas ele disse que o olhar de Jesus falou assim para ele: o que você está fazendo nesse lugar? Nesse lugar que ele se referia na religião dele. Sai daí. Me siga que você vai ter vida. E aquele rapaz ligou para a irmã dele na mesma hora. Falou: olha, eu não acreditava em você. E eu achei muito estranho você falar que ia orar e o Criador dos céus e da terra ia aparecer para mim. Ele apareceu. Aí ela falou: hoje eu vou te dar uma Bíblia. Aí quando ela se encontrou, deu a Bíblia para ele, ele leu a Bíblia, ele se converteu. Depois ele se tornou um editor de material cristão, de literatura cristã, lá no Irã, e começou a ser perseguido por isso, teve que fugir e sair do Irã. É assim, então, a sua oração é poderosa. A sua oração, olha o que está escrito aqui, um livrozinho da Portas Abertas chamado Oração. Se você quer deixar uma marca duradoura no mundo, a única maneira poderosa de deixá-la é unir-se aos propósitos de Deus por meio da oração. A oração chega aonde não chegamos. Não há fronteiras, cadeias de segurança máxima, não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. Enquanto muitas situações parecem impossíveis aos olhos humanos, não existem impossibilidades no âmbito da oração. O que a Portas Abertas faz? No Brasil, a gente vai nas igrejas e nós estamos montando um grande círculo de oração. Já tem 45 anos isso, tá? A Portas Abertas tem 70 anos. Completa ano que vem, eu já estou arredondando. No mundo, e em 70 países, onde existe a perseguição. Mas nos países livres, o trabalho é conscientizar o cristão de que ele tem um irmão dele, nosso, sofrendo perseguição, e por isso a gente deve apoiar esse irmão nosso, com oração, com visita. Você pode visitar o cristão perseguido na Nigéria, em Cuba, na Colômbia, no Líbano, em alguns países onde ainda é permitida a entrada, assim é mais livre, Ele tem perseguição, mas não é tão fechado. Eu fui na Colômbia em 2015, então eu já conheci a realidade do cristão perseguido no local, lá onde ele mora. Posso contar também se der tempo, vamos ver se dá tempo. Mas a Portas Abertas, ela está lá nesses países, nos 70 países, há 70 anos. Então ela conhece todos os detalhes daquele país. Ela conhece as igrejas escondidas. Países árabes, por exemplo, não existe templo igual esse aqui. Todas as reuniões são escondidas em locais combinados naquela semana ou naquele dia. Não pode combinar antes, porque se a polícia fica sabendo, eles vão lá e desfazem, ou prende a pessoa. Eu até contei de manhã que em países árabes, se uma pessoa se converte, sai do islamismo e vai para o cristianismo, ela tem que se dirigir a um órgão do governo e ela tem que assinar um documento declinando da cidadania dela. A partir daquele documento assinado, ela não tem direito a usar o sistema de saúde, o sistema de educação, não pode ter imóveis, ela tem que transferir se ela tem imóvel, nesse momento, ela tem que transferir para alguém e ela não pode mais comprar nem vender imóvel. Olha só, que situação, É extrema, não é essa situação? É terrível. Então, todos os países árabes são assim. Na China não tem templos,
cristãos. A maior igreja do mundo está na China. Não são números oficiais, porque, lógico, o governo não vai divulgar isso aí, né? O governo chinês. Mas tem 400 milhões de cristãos na China. E a China, ela está exportando, vamos dizer assim, missionários. Muitos missionários estão saindo da China. Eu encontrei uma missionária chinesa no Riacho Fundo, em frente ao Banco do Brasil. Então, eles estão, assim, mandando missionários como se estivesse enviando BID, né? Já viu? A BID tem até navio próprio, né? Então, ela está enviando carro elétrico. Chega lá em Pernambuco e, daqui a pouco estão vendendo. Aí os chineses estão exportando missionários. Por quê? Porque onde tem perseguição, há crescimento da igreja. Na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, muita perseguição. 30 e poucos países da África têm perseguição. Um deles, que é a Nigéria, é o que é mais perseguido e onde tem mais mortes de cristãos por ano. Por dia são 30 cristãos mortos. 30, irmãos. Eu contei aqui com um pastor de manhã, esta igreja tem 500 membros, 30 cristãos daqui dessa igreja sendo mortos por dia, em 2 meses não tinha mais ninguém aqui. Então, é assim a realidade do cristão perseguido. Quero te convidar, o irmão já colocou aqui o slide, então pode deixar o slide, mas se você puder abrir a sua Bíblia, é uma meditação rápida. 1 Coríntios capítulo 12. O irmão André, ele fala no vídeo que nós vamos passar, ele cita esse versículo. A partir do versículo 25. Eu não vou te esperar, tá? Porque o tempo passa e aí eu já vou ler, aí, à medida que você for achando, você acompanha a leitura. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aqui o apóstolo Paulo está comparando a igreja com um corpo, né? Corpo humano mesmo. E cada um de nós fazemos parte desse corpo, somos membros do corpo de Cristo. Pedro já compara a igreja a um edifício, né? Construído de tijolos. E compara cada um de nós como um tijolo na construção de Deus. Mas a comparação de Paulo aqui, ela é mais ampla, porque o nosso corpo tem funções. A casa só tem uma função, né? Abrigar, mas o corpo humano, ele tem muitas funções, e cada membro tem uma função distinta. Exemplifica realmente e perfeitamente a igreja do Senhor. Cada um de nós temos as nossas funções. Um ora, o outro intercede, o outro socorre, os líderes ensinam a palavra, alguns fazem missões, vão para outros países ou vão para outros estados, e outros vão para frente da sua casa, né, na outra rua, ou ao lado, né, porque você pode ser missionário aqui na sua rua. O vizinho ao lado pode nunca ter ouvido falar da palavra de Deus. O vizinho da frente também não. E ele precisa ouvir, não é? Então, cada um de nós temos funções no corpo de Cristo. E aí, Paulo pega e fala assim, que se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E é verdade, não é? A minha esposa passou mal ontem, ela comeu alguma coisa que fez mal lá no intestino. Quando acontece isso com ela, a pressão dela cai. E ela fica tipo, quase desmaiando, né? Aí, olha só, foi aonde o problema? No intestino, né? E o corpo ia cair. Se eu não segurasse, se não apoiasse ela ali, orasse por ela e desse um remédio, ela ia cair, ela ia desmaiar.
Quando você leva aquela topada na fazenda, na chácara, e bate o dedo mindinho, você está de sandália havaiana, pá, mete o dedinho mindinho assim. Dói só o dedinho mindinho? Dá vontade de comer doce de leite na hora? Dá não, né? Dá vontade de pegar aquele toco, aquela pedra, e bater nela, né? Até virar pó a pedra, né? E de arrancar o toco. Porque dói muito, e dói no corpo todo. E às vezes você fica com dor de cabeça por causa daquela topada lá. Então, assim também, a Portas Abertas se preocupa com o nosso irmão, e é nosso irmão, irmão deles também, do pessoal de todos os escritórios no mundo. Porque somos um corpo só, não é isso? Não é porque a Portas Abertas é uma entidade, não é? A entidade é feita de pessoas. Então, eles lá não são uma igreja em si, mas cada um deles fazem parte de uma igreja. Então, nós, como Portas Abertas, nos preocupamos com o nosso irmão que está mais longe um pouquinho. Você mora no Guará 2, você tem os seus irmãos que moram por aqui por perto, tem gente que veio de mais longe, e eles fazem parte dessa comunidade. Vocês se conhecem. Se alguém ficar doente aqui, o pastor pede a oração, ora aqui, visita no hospital. Mas e o nosso irmão que está um pouquinho mais longe? Que está na Coreia do Norte, que está no Japão, que está no Afeganistão, e muitos outros, né? A gente geralmente não lembra dessas pessoas que estão mais longe. Aí, essa é a preocupação do Ministério Portas Abertas. Então, eu vim para mostrar para você a realidade desse cristão que mora mais longe, que mora nesses países. E eu vim te convocar a ser parceiro nosso em oração. E se você quiser ser parceiro em doação, amém, porque todos os recursos são destinados para obras sociais, e eu vou te mostrar um pouco disso aí. A palavra de manhã é sobre o atendimento à pessoa pobre. Não sei porque que Deus colocou isso aqui no meu coração de manhã. O Evangelho de Lucas, capítulo 2 em diante, não vou ler os versículos, tá? Mas eu vou citar aqui. Ele destaca de maneira notável, só Lucas, né? Claro, os outros evangelhos também vão falar sobre esse assunto, mas Lucas se preocupou muito com essa questão. Então, ele enfatiza a compaixão de Deus na pessoa de Jesus e a preocupação dele com os marginalizados da sociedade. Ele era tão preocupado que ele destinou uma pessoa, não é isso? Judas, para arrecadar fundos e para coordenar, administrar esses fundos, distribuindo para as pessoas carentes. E Jesus tinha também os seus mantenedores. Tinha uma Maria, que não era mãe dele, que ajudava, que era rica. Tinha Joana, que também era rica, talvez era do governo. E tinha outros mantenedores que a Bíblia não cita. E essas pessoas, elas entregavam na mão do tesoureiro, e ali esse fundo era administrado. Aqui, com certeza, tem um departamento que cuida disso, que junta mantimento e faz cesta e distribui cesta, faz sopa, distribui sopa à noite. Muitas igrejas fazem isso. Então, Jesus, muito preocupado com a questão dos marginalizados, dos pobres, não somente pobres de espírito, mas pobres de dinheiro mesmo, né? E aí a gente vê o próprio nascimento de Jesus. Onde ele nasceu? Num palácio? Numa manjedoura. Junto com os animais, não é isso? Quais foram os visitantes? Foram pessoas ricas? Pastores. Pastores não são ricos. Eles moram no deserto. Eles cuidam do seu gado no deserto. E os sábios eram ricos também? Eles guardaram, talvez, durante muito tempo, algum ouro, incenso e mirra para oferecer para o Rei dos Reis, mas eram pessoas humildes, né? E eles foram os primeiros a receber a notícia, hein? Quando Maria recebe a visita do anjo, que ele fala o que vai acontecer com ela, ela vai engravidar do Espírito
e o fruto do ventre dela vai ser o salvador da humanidade, ela, cheia do Espírito Santo e de gratidão no coração, ela emite aquele cântico, né, que é o Magnificar. E lá, ela exalta a Deus por Ele ter derrubado os poderosos de seus tronos. Olha só, Ele derrubou os exaltados, os poderosos, e exaltou os humildes, no cântico dela. Em seguida, ela fala que encheu de bens os famintos, mas despediu os ricos de mãos vazias. Olha só, não foi do coração de Maria que nasceu aquele cântico, lógico, tem uma parte dela, mas foi o Espírito Santo que colocou nela aquela mensagem. O próprio Jesus, na bem-aventurança, ele fala, ai de vós, né? No sermão lá da montanha, ai de vós, Jesus diz, bem-aventurado os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. E ai de vós os ricos, que não dão abertura no coração. Na parábola do rico e Lázaro, quem que é valorizado? Quem que entrou e foi para o seio de Abraão? Lázaro, o pobre, que mendigava e comia, talvez na lixeira daquele rico lá. E uma coisa muito importante, no Oriente Médio, desde os tempos antigos, é o nome de uma pessoa. O nome dela diz tudo sobre ela, a história dela e a posição social dela. E esse rico, a Bíblia não cita o nome dele. E Lázaro, sendo pobre, é Lázaro, você sabe que é Lázaro. Mas o rico não tem nome. Então aí, a palavra de Deus, que é Deus, está valorizando o pobre. Zaqueu, o encontro de Jesus com Zaqueu, coletor de impostos, né? Ele era super rico. O que ele fez quando teve um encontro com o mestre? Ele doou a metade dos seus bens e ele devolveu aquilo que ele tinha resgatado, tomado das pessoas injustamente. Então, realmente, quando ele encontra com o mestre que se preocupa com os desprezados e com os pobres, ele também modelou o coração dele conforme a palavra do Senhor. E ele abriu seu coração e doou, não é? Olha só que lindo, né? É assim que a gente tem que fazer também, não é? Não estou dizendo que você não faz. Estou falando que a gente tem que fazer. Se alguém não fez, amém, faça, entregue tudo, doe a sua vida para o Senhor. E Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas se você fizer isso. E para finalizar aqui, o ano do jubileu. No início do seu ministério, Jesus lê a passagem de Isaías, que fala sobre pregar boas novas aos pobres e proclamar liberdade a quem? Aos presos, cativos pelo pecado. Então, restauração de vista aos cegos. Qual cego? Aos cegos que não enxergavam a verdade que ele estava trazendo, né? Vinho novo em odre velho. Então, ele veio para isso, para desfazer, né? Para fazer paradoxo, para quebrar cadeias e por aí vai. Mas sempre o pobre está em evidência. E a Portas Abertas também faz isso, tá? Deus me deu aqui essa palavra pela manhã, mas eu linkei também com o que a Portas Abertas faz. Como ela está presente nesses países e há tanto tempo, ela consegue socorrer através de advogados, ela tem serviço jurídico. Então, nos países onde é possível apelar, ela coloca os advogados dela para apelar pela soltura de cristãos injustamente presos. E a gente sabe que 99% das vezes que eles são presos é injustamente. Eles inventam mentiras, né? Eles mentem, colocam coisas na cabeça dos júris, né, dos juízes, para poder prender os cristãos. Quando você assistir o vídeo, vai aparecer o irmão André falando. O irmão André, o sonho dele era morrer entre os cristãos perseguidos. Uma vez, ele esteve com Bin Laden. Ele já esteve com Yasser Arafat. Ele era
assim, ele tinha liberdade de falar com essas pessoas, porque eles conheciam o trabalho dele. E quando ele esteve com Bin Laden, ele queria a soltura de um pastor. E ele foi lá para ficar no lugar do pastor. O irmão André, olha só, que coração, né? Eu não teria coragem, irmãos. Não sei, talvez fosse meu filho, minha esposa, alguém da família, né? Mas, pastor, me desculpe, eu não ficaria no teu lugar lá, não. Se tu tivesse preso, eu ia vir aqui fazer uma visita na igreja, ia falar, gente, alguém quer ir lá, ficar no lugar do Arley? Não é verdade? O irmão André, ele fez isso, irmãos, junto do Bin Laden. Mas ele não permitiu. Ele falou, não, você... E olha só, ele falou, você tem muita coisa para fazer, você é mais útil solto. É incrível. Amém. Então, eu gostaria de, nessa noite, te pedir para você meditar, principalmente na palavra de 1 Coríntios. Você lembrar do nosso irmão perseguido. E lembrar que também, se você orar, clamar, buscar ao Senhor, Ele vai aparecer para as pessoas lá no Oriente Médio, em todos os lugares onde tem a perseguição, e pela sua oração, pode ser que alguém esteja sendo salvo lá, Jesus aparecendo para a pessoa. Eu li também numa das revistas, Jesus apareceu para um imã. Imã é o sacerdote, né? Muçulmano. Quando ele está na mesquita e está em oração, ninguém pode atrapalhar, só se for um superior dele e se for uma emergência. E o imã dessa cidade, não recordo qual, ele estava na oração dele e uma pessoa de branco chegou e tocou no ombro dele. Aí ele falou, poxa, você não é meu superior, que eu não te conheço, por que você está me atrapalhando? Aí ele falou assim, não, eu te espero lá no pátio. Aí Jesus esperou o cara orar, olha só, para Maomé, que coisa. E quando ele foi para lá, Jesus pregou a palavra para ele. Irmão, Jesus em pessoa, ao vivo, aparecendo assim, igual você está me vendo aqui, apareceu para o moço. Hoje a igreja dele tem, não sei se é 5 ou 10 mil membros. E ele é uma pessoa, assim, muito conhecida. Deus tem seus propósitos, né? Ele não ia salvar uma pessoa e essa pessoa ia ser um cristão de banco comum. Nunca. Quando Jesus aparece, é mudança na certa. Eu ouvi por 2 vezes a voz do meu Senhor. Que coisa linda. Não tem jeito de você trocar, pensar que foi outra pessoa. É impossível. É igual o iraniano quando viu Jesus. E aí alguém perguntou para ele assim, como que você sabe que não foi um sonho? Como que você sabe que não foi, sei lá, uma visão? Como que você sabe que era Jesus? Aí ele falou assim, como que a criatura não reconhece o seu Criador? Como que uma criatura, entre 8 bilhões, quando o Criador dela está na frente dela, ela não sente que é Ele, ela não sabe que é Ele. Então, a voz do Senhor é inconfundível, e Ele me chamou para a oração. E Ele chama a todos, né? Se Ele não está te chamando audivelmente, Ele está te chamando pela palavra. E você pode orar também pedindo uma experiência dessa. Quem sabe Ele também não aparece para você, ou Ele te chama, aí você nunca mais vai ser o mesmo. Eita bênção, glória a Deus. Amém, então vamos lá, portas abertas. 1955, irmão André está fazendo seminário teológico. Aí o governo da Polônia maquiou a cidade, né, Varsóvia, o centro de Varsóvia, que hoje, né, com aquela briga lá de Ucrânia com Rússia, graças a Deus pelo presidente da Polônia, né, ele recebeu milhares, ou milhões, não sei, milhares eu tenho certeza, de refugiados lá da Ucrânia, né? Mas na época,
Varsóvia, a Polônia, Bulgária, a Romênia, União Soviética, aqueles países ali, todos estavam sob o domínio do comunismo. E a proposta do governo polonês era mostrar para os jovens europeus como que o comunismo era bom. Aí o irmão André, isso está escrito aqui, tá? No livro dele. Aqui conta a biografia dele e o nascimento aqui da Portas Abertas. E aí ele preparou literatura em polonês, e ele foi, porque era tudo de graça, né? Ele era pobre, irmão André. E era tão pobre que não tinha um rádio na casa dele. Na época que teve televisão, ele não tinha, e depois ele optou por não possuir televisão. Nem celular, irmão André não tinha celular. Ele só atendia telefone em casa, o fixo. Então ele vai, e ele leva essa literatura, ele não pode entregar a literatura, mas ele está passando ali por uma calçada, ele pega e deixa assim, deixa na mesa de um restaurante, de uma lanchonete, e aí, numa noite, ele fugiu do grupo, ele saiu pela janela do hotel, e ele foi para o interior da cidade. Como ele pensava, se materializou. O interior da cidade estava todo destruído, prédios derrubados, ruas toda cheia de buraco e como se fosse terremoto ou bombardeio, né? E ali ele encontra uma mulher, uma cristã, e ele pergunta para ela, o que vocês precisam aqui? Aí ela falou, a gente precisa de Bíblias. Aí ele diz assim, não, mas lá na cidade eu vi uma livraria, tem muitas Bíblias lá. Aí ela falou assim, não, aqui lá é tudo maquete. Depois ele volta no outro dia, ele descobre que realmente era tudo maquete, não tinha Bíblia lá. Quando ele volta para a Holanda, ele vai na Sociedade Bíblica de lá e manda produzir 300 Bíblias em polonês. Ele ganhou um Fusca do vizinho dele. O vizinho viu que ele tinha uma chamada missionária e deu o Fusca que ele tinha lá para ele. Irmão André empacota essas Bíblias e põe no capô do Fusca. Antes de chegar na fronteira, ele para o carro e faz a oração do contrabandista. Vamos lá, como que é a oração? Senhor, nos evangelhos eu vejo que tu curastes vários cegos, eles passaram a ver. Agora eu quero te pedir um milagre ao contrário. Cega aqueles guardas para que eles não vejam essas Bíblias. E aí ele ficou 2 horas, irmãos, na fronteira. Um guarda ficou aqui de frente para ele, olhando olho no olho aqui, ó. 2 horas, em pé, olhando olho no olho do guarda. O guarda querendo saber se ele fazia alguma menção de olhar para o Fusca, ou fazia alguma cara de preocupado, e o outro guarda desmontou o Fusca quase todo lá, né? Tirou tudo. Depois colocou tudo de volta e falou, pode ir embora. Não achou. Irmãos, 300 Bíblias. Era possível acontecer isso? De ele não ver? Ele abriu tudo e não viu as Bíblias. Até hoje, a Portas Abertas contrabandeia Bíblias. Ela leva para o Líbano, ela leva para Cuba, ela leva para a Colômbia, ela leva para alguns países onde é possível ainda levar, né? Só que assim, é contrabando. Em Cuba você pode entrar com a sua Bíblia. Entrou com 2, é contrabando. Por quê, irmãos? Comunismo, ele é inimigo de Deus, não é isso? E pior, né? Eu não gosto de falar de política, mas a nossa esquerda é comunista. Eu lembrei porque o pastor fez a oração de manhã, depois que eu entreguei a palavra. Ele orou pedindo, Senhor, abençoa para que o nosso país não seja comunista. É porque não tem lógica, né? Se você não gosta de Deus, como que você é um cristão? Deixa para lá, né? Vamos seguir. Então, a Portas Abertas, ela, antes desse mal terrível aí do Covid, né? Um grupo de, eu acho que 15 jovens foram para Cuba e eles levaram 170 e poucas Bíblias. Uma das jovens estava com 15 Bíblias na mala dela e ela foi parada lá no aeroporto de Cuba. Mas quando eles saíram de São Paulo, eles fizeram a oração do contrabandista. Senhor, que ninguém veja essas Bíblias. E a moça, era a primeira vez dela.
Ela ficou super nervosa, passou mal, quase desmaiou. Então, devido a isso, eles levaram ela para o pronto atendimento lá do aeroporto, e isso fez com que eles esquecessem da mala dela. Então, a mala dela passou com 15 Bíblias ou 17 Bíblias, eu não lembro. E, enfim, passaram as 170 Bíblias lá para Cuba. E outra coisa também, na época do comunismo, uma senhora fazendeira se converteu e ela tinha 2 vacas. As vacas dela eram para o sustento dela, ela tirava leite, ela fazia queijo e vendia. Mas quando ela se converteu, ela ficou tão alegre que ela queria uma Bíblia. Mas, gente, uma Bíblia era muito difícil achar nesses países. E ela, então, entrou em contato com uma pessoa do mercado negro. E ela vendeu uma vaca para comprar uma Bíblia. Então, olha só. Ela tinha 2 vacas, era o sustento dela. Ela vendeu uma. É como se você ganhasse 10 mil reais no seu emprego e você falasse assim, não, eu quero ganhar só 5 mil a partir de hoje, porque esses outros 5 mil eu vou comprar uma Bíblia. Olha só. Então, o valor das coisas naquela época, e até hoje, né, em Cuba, uma Bíblia lá é tipo 500 reais. Então, se você entra com 2, realmente você é contrabandista, né? Você está querendo vender uma Bíblia por 500 reais lá. Por aí. Meu querido, passa aí para mim o slide. Esse é o mapa da perseguição. Aqui tem 50 países listados, são os 50 países que mais perseguem. Mas tem mais, tá? Tem 78, se não me engano, o último é Israel. Aí os 50 mais perigosos para se viver como cristão. São esses 50 países. Aqui, por motivo de projeção, não tem a lista, mas se você acessar o site da portasabertas.org.br, você vai ver a lista. Ali atrás tem também um mapa que contém a lista. Então, primeiro lá, ó, Coreia do Norte. Coreia do Norte, o filho não pode saber que o pai é cristão. O pai não fala. Por quê? Porque lá na escola eles são preparados, os professores, para achar Bíblias, para saber se uma família é cristã. E em eles sabendo, eles vão lá e prendem e vão para os campos de concentração. Trabalho forçado. Essa pulseirinha aqui, ó, é arame farpado. E está escrito aqui, um com eles. Nós somos um com eles. Então, aqui é para a gente lembrar que eles, quando são presos, eles ficam nesses campos de trabalho forçado. Irmão, não tem papel higiênico, escova de dente, creme dental, sabonete, pente. Não tem nada disso lá. Imagina, você fica sem pentear o cabelo um dia? E sem escovar os dentes? A pessoa fica ali 10 anos, 20 anos, sem escovar os dentes. Sem nada, sem nada. O que você imaginar aí pode piorar um pouquinho. Então, nós somos um com eles. Mesmo que eles estejam lá, nós estamos com eles. Orando, né? Então, a Coreia do Norte é isso aí. É essa a realidade. E ela repetiu por 15 anos como o país mais difícil de se viver como cristão. Em 2022, o Afeganistão ficou no lugar por conta daquele problema lá que os Estados Unidos saiu e os extremistas assumiram o país, né? Então, naquele ano, se não me engano, 2022, o Afeganistão ficou como número 1. E depois a Coreia do Norte voltou. Então, lá é muito complicado. Eu queria que você, lá o pessoal da projeção, colocasse a foto de uma norte-coreana. É uma foto que tem bastante gente na foto, não tem só 3, né? Tem um bocado de gente lá. Por favor, não tirem foto do telão. Essa imagem aí não pode ir para as redes sociais, não pode nem ir para o seu celular, por conta da segurança dela. Ela é a Ryu, uma norte-coreana que ficou sabendo que o esposo era cristão depois que ele foi preso. Opa, chegou em casa, seu marido foi preso. Ué,
O que foi? Aí ela foi lá na prisão. Seu marido foi preso porque estava pregando a Bíblia. Ela, caramba, não sabia que ele era cristão. Então o marido dela morreu na prisão, comido de bicho mesmo, o rosto todo cheio de bicho. Ela conta isso nas palavras dela. Ela veio aqui em Brasília apenas em uma igreja metodista ali da Asa Norte. Em Goiânia eu acompanhei ela em várias igrejas, Sal da Terra, Presbiteriana, Batista, Assembleia. E aqui a gente estava num restaurante. Esse aqui é o pastor Chu, ele que traduziu ela, é a esposa do Chu. Aqui é a minha esposa e eu, pastor Paulo e a pastora Ariadna. Agora eles não estão mais pastoreando, eles são missionários e eles vão muito para a Romênia, Ariadna e Paulo. Aí olha só, a gente conversando depois do almoço, a Ariadna pediu para o Chu traduzir uma história, um sonho, uma revelação que ela teve. Aí ela falou assim, o Espírito me tomou e me fez sobrevoar todo o mapa mundi. E eu vi que ele me levou até a Coreia do Norte. Quando a gente chegou na Coreia do Norte, ela contando, o anjo desceu comigo e eu vi uma grande torre. Daquela torre saía fumaça e eu sabia que aquela fumaça era cheiro de corpos que estavam sendo queimados. Então o anjo desceu comigo até naquela torre e eu percebi que tinha uma janela grande e ela estava quebrada. Ainda tinha um pedaço do vidro, mas ela estava quebrada. E o Senhor falou assim comigo, ela contando, ore pelos meus servos que estão aqui. Eles precisam de reforço espiritual. Aí quando ela terminou de contar, a Ryu falou assim, você viu a minha prisão. Era lá que eu estava, nessa torre com a janela quebrada, e vários corpos sendo queimados, porque morre de fome, morre de desnutrição e de doença, todos cristãos. E sabe qual era o castigo preferido dos guardas com a Ryu? Não sei se você já recebeu esse castigo, eu acho que os acima de 50 anos de idade, aí pode ser que tenha recebido, né? Uma varinha na canela, na canela para, menino, tu não vai mais fazer isso não. Só que lá não era varinha não, era bambu mais grosso assim, ó. Eles adoravam pegar e bater na canela dela aqui, ó. Será que dói? Por que ela foi para a prisão? Porque ela viu que o marido foi preso por ser cristão. E ele deu a dica para ela que tinha uma Bíblia escondida. Então ela achou essa Bíblia, ela leu, ela se converteu e fugiu para a China. Só que lá na China descobriram e deportaram ela, ela foi presa. Ela ficou pouco tempo na prisão, acho que 1 ano, 2 anos, e ela foi liberada. E dessa vez ela fugiu de novo e depois ela fugiu para a Coreia do Sul. Lá na China aconteceram alguns milagres através dela. Ela orou e Deus transformou água em saquê. Você já viu lá em João, Jesus transformando água em vinho, né? Ela despejou sem querer o tonel de saquê. Saquê é bebida, né, alcoólica, chinesa e japonesa também. E aí ela ficou desesperada, ela foi orar e Deus falou assim, enche o tonel. Aí ela foi lá e encheu o tonel de água. Aí ela falou, e agora, Senhor? Aí o Espírito Santo falou para ela assim, agora deixa comigo, que você não sabe fazer milagre. Pode deixar que eu faço. Aí ela ficou mais tranquila, mais preocupada. Quando o filho da dona da casa chegou, a mãe falou assim, Ryu, dá um copo para ele experimentar. E aí, eu teria fugido, né? Ela foi lá com coragem, pegou, cheirou, viu que Deus tinha feito o milagre e entregou para ele. Ele falou, mãe, está melhor, 10 mil vezes melhor do que o do ano passado. Porque foi Deus que fez, né, o saquê. E aí Deus vai fazendo esses milagres na vida da Ryu. E hoje eu acho que ela nem viaja mais, porque ela já deve ter uns 90 anos de idade. Ela amava ir para a chuva quando chovia, a Ryu. Porque lá ela citava os Salmos 23.
com o barulho da chuva, os guardas não ouviam ela cantar. Então ela cantava o Salmo 23. Aí a Portas Abertas pegou e fez uma pulseirinha para as pessoas decorarem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor, então, ele é luz, é branco, é pureza, né? Deitar-me faz em verdes pastos, aqui é o verde. Guia-me mansamente a águas tranquilas, ó, a pureza da água. Refrigera a minha alma, e vai por aí, você decora o Salmo 23 com essa pulseirinha. Essa aqui é da Sara, né? Ela já pegou ali, ela disse que o pai dela vai pagar. Está ouvindo aí, né, pastor? Amém. Então, essa lista, ela compõe os 50 países onde é mais difícil viver. Tem mais países que chamam-se países em observação. Entre esses países, tem alguns países da África subsaariana, onde acontecem muitas mortes também, né? Eu falei da Nigéria, e em outros países, como a Eritreia, inclusive é onde ficou aquela cantora Ellen Berhane, ela era pastora de uma igreja com 5.000 membros. A Eritreia era igual ao Brasil. Tinha perseguição, mas muito pontual. E quando o governo fechou a questão da religião, os amigos da Ellen, que eram do governo, que eram policiais, avisaram a ela: olha, para de pregar, para de se reunir, porque você vai ser presa. E ela falou assim: eu não vou parar, Jesus não me mandou parar, eu vou pregar enquanto eu tiver voz, fôlego. E ela foi presa, ela ficou 2 anos em um container no deserto. Talvez você já ouviu essa história. No deserto, 50 graus de dia e 0 à noite, não é isso? Mas ela era a pastora de todos aqueles outros prisioneiros lá junto com ela. Que bênção, né? E aí, no livro dela, Canção da Liberdade, eu não tenho ele ali, infelizmente. No livro ela conta que um dia os guardas bateram tanto nela que o útero dela saiu, ficou exposto. Então eles levaram ela para o hospital, ela se recuperou, de lá ela conseguiu fugir. Então ela saiu da Eritreia. Mas enquanto ela estava no container, Fernanda Brum, que ela é embaixatriz da Portas Abertas, ela esteve lá no container visitando a Ellen Berhane. E depois que a Ellen foi liberta, que ela fugiu, a Fernanda Brum trouxe ela ao Brasil já algumas vezes, e ela pregou a palavra de Deus aqui. Ellen Berhane. Então, é a situação do mundo. A maioria desses países está na janela 1040, e são 365 milhões, mais ou menos, de cristãos que são perseguidos. Pode passar aí para mim? 1 em cada 7 cristãos, então, nesse caso, né? Eu estou achando que esse número aí não está muito certinho, não. Porque se tem 1,1 ou 1,2 bilhão de cristãos no mundo, 365 milhões, a porcentagem é maior um pouquinho, né? Talvez esteja entre 2 ou 3 cristãos no mundo são perseguidos. Então, é um número grande, né? E interessante. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo fala assim: todo aquele que deseja viver piamente sua vida em Cristo, sofrerá perseguição. Você viu aí que não tem opção? Está falando que vai sofrer perseguição. Então, o restante que não está sendo perseguido é que está errado. Nós, no Brasil, estamos numa situação de puro privilégio. Não sei por que esse privilégio. E na palavra que o pastor Arley, depois da minha pregação, falou aqui, ele comentou isso, que às vezes a gente tem irmãos, eu tenho, porque eu sou pastor, eu preparo pregações, eu tenho simplesmente, pastor, 20 bíblias de estudo. Tudo que é bíblia aí que você vai pensando, em ordem cronológica, arqueológica, bíblia não sei o que, eu tenho lá. E você talvez tenha mais de uma também na sua casa. E às vezes você não dá atenção para ela, né? E esses irmãos, eles decoram para poder não ser pego com uma Bíblia na mão. Estava contando para o pastor ali ao final, numa gincana, na época do comunismo,
uma igreja, os jovens da igreja, eles se separaram em grupos e eles decoraram os 4 evangelhos. Olha só, quantos versículos tem nos 4 evangelhos? Uma turma falava uma parte decorada, e a outra falava, eles falaram de cor os 4 evangelhos. E a gente tem a nossa Bíblia e às vezes nem olha para ela. Não lê, não medita e não obedece. Porque se não lê, não sabe o que obedecer, né? Não sabe quais são as ordens de Cristo, então como que vai obedecer se não sabe, não é? Amém, mas vamos lá, passa aí para mim mais um slide. Nigéria, olha só a quantidade de pessoas, aqui é em torno, tá? Ele falou quase 5 mil, 4.800 e alguma coisa de pessoas foram mortas entre outubro de 2022 e setembro de 2023. 30 cristãos por dia, mais ou menos, só na Nigéria. Esse número aí é só na Nigéria. África subsaariana. Então, é preocupante? É preocupante. Você pode orar para que Deus possa mudar a cabeça dos líderes daquele país. Só que tem uma notícia boa por trás dessa notícia ruim. A igreja na África está crescendo. Onde tem perseguição, tem crescimento da igreja. Então, será que era bom a gente orar pedindo para Deus mandar perseguição para o Brasil? Para a igreja crescer? Não precisa orar não, Ele vai mandar, sem você orar. Com certeza. Passa aí, irmão, o slide, por favor. Olha aí, um bom motivo para você orar. Cristãos que se arriscam. Irmãos, se é proibido ter uma Bíblia, se é proibido ter qualquer material, até um papel com um versículo transcrito, se eles te pegam lá nesses países, você vai ser preso. Imagina as pessoas que pregam a palavra de Deus. O medo de serem delatados, às vezes transformam eles, como testemunho rapidamente que eu vou contar aqui da Sara. Por favor, vai passando aí para mim o slide. Aqui é o versículo que chamou o irmão André, pode passar. A atuação, eu vou passar o vídeo depois, tá? Vai passando aí para mim até chegar no testemunho da Sara. Aqui é o que você pode fazer. Aqui. Olha só. Sara, uma muçulmana. E... não, é mais um, tá? Pode passar mais um aqui. Aqui é o versículo do mês. Isso. A conversão de um muçulmano ao cristianismo no norte da África acarreta mudanças profundas, principalmente sociais e familiares. Sara era uma muçulmana normal, casou como toda muçulmana, casa cedo, e a preocupação de toda jovem lá, ela é ensinada que ela tem que se preocupar com o marido dela e com os filhos, só isso. E aí aconteceu que o marido dela era muito bruto, muito violento, e ele batia e tudo mais. E ela trabalhava. E ela chegou uma vez no trabalho e começou a chorar. Então, uma pessoa cristã observou aquilo ali, começou a chegar próxima a Sara. E não foi falando logo no início, né? Mas acalentou ela ali, dando palavras comuns, né? Não palavra cristã. Mas uma vez que essa senhora chegou no trabalho dela e começou a chorar, essa jovem cristã chegou, abraçou ela, e de repente a Sara perguntou assim: por que você é tão estável? E você está sempre alegre? É a sua fé? Olha só, ela sabia que a moça era cristã. E ela percebeu a diferença na vida dela. A alegria, mesmo sabendo que aquela moça passava às vezes dificuldade financeira. E ela então perguntou ali, e a moça foi explicar. Aí começou a evangelizá-la, a mostrar qual é a transformação que Jesus faz na vida das pessoas, e aquela jovem se converteu. E aí ela sabia que o marido não podia saber disso, né? Então ela lia a palavra e orava enquanto ele estava trabalhando. Porém, um dia, quando ela estava à tarde lendo a Bíblia e orando, ela não percebeu, ele chegou mais cedo
e viu ela com a Bíblia. E aí a briga bateu tanto nela que ela caiu e bateu a cabeça e desmaiou. Os filhos chegaram, os filhos tinham 5 e 3 anos, se não me engano. E aí os vizinhos também ouviram a barulheira dos filhos e foram lá e socorreram, levaram ela ao hospital. Quando ela estava já consciente no hospital, ela recebeu a carta do marido com um pedido de divórcio. Então ela já sabia que isso iria acontecer. Aí ela entrou em contato com aquela jovem lá do trabalho dela. A jovem do trabalho conhecia alguém da Portas Abertas. Então alguém da Portas Abertas foi ao encontro da Sara e ofereceu aluguel, porque ela ficou sem dinheiro, sem casa, não é? Então a Portas Abertas pagou por um tempo. Ela saiu da cidade, ela mudou de cidade. A Portas Abertas pagou o aluguel dela. Essa garota da Portas Abertas acompanhou ela durante todo o treinamento, o discipulado dela, 6 meses de discipulado, não deixou ela, conseguiu emprego para ela em outro lugar, e ela vivia como uma cristã secreta. De dia no trabalho ela era muçulmana, e quando ela podia, ou na casa dela, ela realmente era cristã, e lia a Bíblia, e orava e tudo mais. Mas é assim que esse povo vive, tá? Eles são secretos, cristãos secretos. Aqui a gente não precisa disso, né? Uma vez eu ouvi de um membro da igreja que eu pastoreei, ele falou: pastor, eu trabalhei 10 anos num local lá, graças a Deus ninguém sabia que eu era crente. Falei, que bênção, né, irmão? Rapaz, que testemunho, né? Ele tinha que evangelizar, né? Mas nesses países, eles vivem como cristãos secretos, como pessoas que são muçulmanas normalmente. Eles frequentam, ok? Frequentam a mesquita. Eles se ajoelham no tapetinho e pronunciam as orações lá para Maomé. Só que na mente deles eles estão orando: ô Senhor, me perdoa por isso, me abençoa, me ajuda para eu pregar a tua palavra. Olha só, pelo que eles têm que passar. Terrível, né? Eu queria que mostrasse só a outra foto aí, tá? E depois você deleta, por favor, tá? Aí a gente passa o vídeo e já finalizou minha parte aqui. Eu vou te mostrar aqui a... Eita ferro! Todo mundo ficou gordinho aí, né? Ou é só eu que vejo? Daí é melhor? Essa aqui é a Ana, nigeriana, fala 3 idiomas. O Boko Haram, lá na Nigéria, parou o carro deles, ela estava fugindo, mas eles estavam vestidos com o uniforme do exército. Então ela pensou que era exército. Aí eles pararam, ajoelharam ela e o marido e perguntaram para ele: você é muçulmano ou é infiel? Aí ele respondeu: eu não sou muçulmano, nem sou infiel, eu sou servo de Deus. Aí ela disse que o cara só puxou o gatilho e estourou a cabeça do marido dela, do lado dela. Tirou a arma e colocou na cabeça dela e fez a mesma pergunta, ela deu a mesma resposta. Aí alguém lá falou assim: não mata ela não. Ela vai socorrer aquelas crianças ali. Passou uma van desgovernada, cheia de crianças, vindo da escola, e caiu num rio, a van. Como ela tinha chegado dirigindo, eles viram, falaram para ela: vai lá e socorre as crianças, e leva para casa. Aí ela largou o marido morto ali, e foi lá socorrer. Que força que o Senhor deu para ela ali agora, para ela dirigir aquele carro e socorrer aquelas crianças, né? Aí ela foi lá, socorreu, e ela fugiu. E depois de 3 dias, ela encontrou com os filhos que tinham fugido para as montanhas com a irmã dela. Então ela veio aqui, foi em algumas igrejas em Brasília, e ela conta o testemunho dela. E olha, ela não queria voltar para a Nigéria. Eles vivem lá numa situação, e o esposo dela era pastor de uma igreja batista. Mas a situação deles lá é o seguinte: eles plantam e colhem para comer. Não tem restaurantes, igual a gente tem aqui. Quando a gente ia para os restaurantes com ela, ela pegava de tudo, dava quase 2 quilos o prato dela. Porque ela nunca tinha visto aquilo. No aeroporto, o Jonathan me falou: William, ela não queria ir embora. Ela falou: não, deixa eu aqui. Porque não querem voltar para a realidade. Mas hoje ela continua a obra
do marido dela lá na Nigéria. Pastor, só o videozinho e eu já encerrei, o senhor já pode tomar aqui. Desculpa aí, de novo eu passei um pouquinho do horário. A Igreja de Cristo está sob ataque. Em muitos países ao redor do mundo, milhões de cristãos são pressionados e isolados pelo simples fato de seguirem a Jesus. Mas o socorro vem de Deus. Por meio de Jesus, Ele nos tornou um só corpo, uma só família. E Ele nos chama para apoiar nossos irmãos e irmãs na fé diariamente. O princípio da igreja é a unidade do corpo de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são os únicos que importam. Jesus disse: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Foi em 1955 que o irmão André recebeu um chamado. Após uma visita a uma igreja no leste europeu que não tinha acesso à Bíblia, ele começou a entender que em muitos lugares, cristãos tinham o direito de conhecer a Jesus negado. Deus falou comigo por meio de sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Com Bíblias escondidas em seu Fusca, o irmão André começou a cruzar fronteiras de países fechados, levando o Evangelho para aqueles que não tinham acesso, ficando conhecido como contrabandista de Deus. Assim começou a missão Portas Abertas, com a certeza de que nenhum cristão deve enfrentar a perseguição sozinho. Desde então, nosso compromisso é ouvir as necessidades da igreja perseguida e fortalecê-la por meio da conexão com a igreja brasileira, para que cristãos que precisam de esperança permaneçam firmes. Estamos presentes em mais de 60 países ao redor do mundo. Além de Bíblias, equipamos a igreja local e capacitamos líderes para que eles continuem sendo a luz de Jesus nos lugares mais hostis para os cristãos. Levamos também ajuda emergencial para os mais necessitados e projetos de geração de renda. Nos países livres, compartilhamos sobre a realidade da igreja perseguida por onde quer que formos. O que mais Deus precisa fazer para entrar no meu coração, até que eu possa sentir a dor do meu irmão e chorar junto com ele? Tudo que me lembra dele é bem-vindo. O número de cristãos perseguidos aumenta a cada ano, mas a Igreja de Cristo não para de crescer. Nossos irmãos e irmãs em Cristo precisam de nossa oração, apoio e encorajamento para serem fortalecidos para enfrentar a perseguição. Amém. Se você não recebeu uma fichinha, o pessoal do apoio aí, a Sara e os meninos ou as meninas vão te entregar essa fichinha. Lá no finalzinho você preenche o formulário e você vai receber na sua casa. Hoje, se você preencher e me entregar lá atrás, você já vai levar uma revista. Se você fizer qualquer doação, seja de R$1, ou você comprar algum material ali, aí nós vamos fazer a sua assinatura para você receber por 12 meses. Só uma revista dessa, pelo material, ela custa R$10, mais ou menos, né? É muito bom o material. Mas qual é a intenção da Portas Abertas em você receber a revista? É orar. Por quê? Essa revista é de julho. Aí, aqui tem um encarte chamado Vamos Orar. Aqui, Vamos Orar. Então, tem um pedido por dia de oração. Eu te pergunto, você poderia doar 1 minuto do seu tempo? Pode ser no momento do seu devocional. Pode ser no momento que você já vai orar. Tira 1 minuto e pega o encarte e vê o pedido do dia
e ora por aquele pedido ali, porque esse pedido é atual. Ele é de alguém que está passando necessidade, ou um país, ou um pedido específico da Portas Abertas, para aquele dia. E quando você se torna parceiro da Portas Abertas, você recebe a revista em casa. Além de receber em casa, você tem acesso a ela digitalmente. Uma irmã me abordou de manhã e falou assim: pastor, eu quero, mas eu vou passar uns 2 anos na Europa, vou morar lá. Eu falei: não tem problema, você se torna parceira e pelo site você acessa o conteúdo da revista e acessa também esse encarte do Vamos Orar. Então você pode fazer isso. Preencha, me entregue lá no final, leve a revista e já comece a orar. Se você sentir no seu coração de doar, doe também, porque tudo que é doado na Portas Abertas é revertido para ajuda humanitária, para treinamento de pessoas, novos convertidos que saíram do islamismo, se converteram do hinduísmo, e a Portas Abertas, lá naquele local, ela treina aquela pessoa para ser um evangelista. Em 6 meses, ela treina aquele novo convertido. E às vezes a gente passa aqui 10 anos preparando um missionário, ele tem que aprender a língua daquele país, enquanto que o cristão que é de lá, ele vai ser treinado em 6 meses e ele já vai começar a evangelizar. Pastor, vou deixar a oração contigo, tá? Amém. Obrigado, meus queridos, Deus os abençoe. Essa igreja já é parceira, eu sei que essa igreja faz um bocado de obra social. Isso é bom demais, né? Jesus, ele abençoa, porque ele é o principal interessado nisso. Obrigado, pastor.